Marquinhos, ele, se eu tivesse que definir ele hoje, definiria ele de duas formas. Primeiro, uma pessoa de um caráter irrepreensível, Marquinhos, uma pessoa que soube aproveitar todas as oportunidades que surgiu na vida dele. Uma pessoa muito boa, uma pessoa muito trabalhador, né? Dedicado, dedica muito à família, né? E o trabalho dele, né? Ele está sempre dedicado ao trabalho e na família. O Marquinhos, ele é uma pessoa, como é que eu falo assim, de uma inteligência, de uma sabedoria muito grande, né? É uma pessoa que com ele você aprende muita coisa, né? É uma pessoa muito capacitada no que faz. Ele é uma pessoa de uma honestidade incrível, que ele combina com você, está combinado, você entendeu? E uma das características do Marcos, né, para quem o conhece, ele é uma pessoa muito leal com os amigos, é comprometido com aquilo que ele trata com os amigos, com as pessoas. E ele também é uma pessoa muito justa. Se você conheceu o Marcos, inicialmente a primeira visão que você tem do Marcos, você acha ele uma pessoa assim, séria, ele não é muito de... primeiro, você chega assim, o Marcos é uma pessoa muito fechada, não é. Você começa a conviver com o Marcos, você vê que ele tem um coração enorme. O Marcos, quando ele nasceu, eu e meu outro irmão já éramos maiorzinhos, já éramos adolescentes, né? Aí ele para nós é tudo, porque ele é o nosso caçulinha, né? E daí quando ele pegou 11 anos por aí, 12, quando a minha mãe viu, ele chegou com um isopor cheio de roxinha. Daí minha mãe disse para ele que ele queria. O que é isso, filho? Mãe, eu vou trabalhar. Mas meu filho não precisa. Mas ele quis, e ele vendeu muito sonho, vendeu muito salgadinho. E dali ele não parou mais. Ele sempre trabalhador, sempre luta. E ele falou que também, até hoje, se ele puder trabalhar dia e noite, ele trabalha para poder cuidar do pai e da mãe. E ele faz tudo pelo pai e a mãe. Ele sempre pensou assim desde pequeno. O Nelsinho Show, ele tinha uma banda musical, né? Ele cantava, fazia show, naquele tempo tinha os comícios, né? Showmício. E ele fazia muito show, era uma pessoa muito boa, a esposa dele, então ela fabricava sonho, verdade. E eles moravam aqui na antigo Espigão, ali pros fundos ali. Então nós pegava, ela dava uma cestinha de sonho para piazada vender, e o Marquinhos vendia, eu vendia também. Mas o Marquinhos não vendeu só sonho, ele vendia salgado pro Juvenal. Nós sempre fez salgado para fora, né, há muito tempo. Entregava nos bares e tal. Aí o Marcos Jogvino foi um dos rapazes que vendeu, moleque na época, né? Pegou salgado nosso para vender. Saía, vendia nas firmas lá do Progresso, nas oficinas mecânicas. Sempre foi um cara batalhador, desde pequeno. Eu faço salgado, né? Ele, na época, um adolescente muito esperto, e acho que precisava ganhar uns troquinhos, né? Aí chegou até a gente, pediu o salgado para sair vendendo, e foi uma bênção. Pensa numa criaturinha aqui, honesta, certinho, vendia, recebia, trazia o dinheiro certinho pra gente. Aí a gente repartia a comissão, a parte dele, né? E também nós vendia verdura. Teve um período que o meu irmão, que é casado com a irmã dele, ele abriu assim um espaço, mais ou menos desse tamanho aqui. Meu irmão trabalhava de empregado e ele abriu para a esposa cuidar uma frutaria. Naquele tempo nós chamávamos de quitanda, né? E era uma frutaria, tinha verdura, fruta, e então a gente pegava para vender. Além de vender, dela ficar lá cuidando da quitanda, nós pegávamos uma bacia, então eu e ele, mais alguns meninos do bairro ali, nós ia vender alface, couve, tomate. E o Marquinhos tinha um detalhe interessante, que ele sempre se sobressaía. Ele era magrinho, corria mais que nós. Então ele não era questão de querer, tipo assim, ultrapassar nós. É questão de sobrevivência no sentido de vender. A gente saía para vender e, por exemplo, eu estava de um lado da rua, ele estava do outro. Se uma pessoa chamava lá do outro lado, eu quero um pé de alface, ele já chegava primeiro, ele iria correndo e chegava primeiro. Então ele sempre teve essa vocação de chegar e fazer, mas nada de ultrapassar, e fazia o que era certo.
E assim nós fomos crescendo e ele foi desenvolvendo isso aí. Foi desenvolvendo, trabalhando. Logo depois ele começou a trabalhar vendendo tecido numa loja e ele não parou, ele nunca quis parar. Eu conheci o Marcos na época que ele trabalhava vendendo tecido no São João, né? Aí depois o laço de amizade que a gente criou foi quando ele começou a ser corretor de automóveis, entendeu? Eu já trabalhava, né? Tinha mais ou menos uma base do como é que era, como é que fazia, e ele foi aprendendo também. Só que ele foi aprendendo por quê? Por força de vontade dele, entendeu? Às vezes a necessidade da situação, e ele acabou se entrando nesse ramo. E depois, na época, não tinha não tinha garagem, né? De automóvel na época. Daí ele falou assim, a gente tem que abrir uma garagem. Até a gente pensava, nossa, será que isso aí vai dar certo? Não, ele ia trabalhar, né, na Cocaria, né? O irmão dele arrumou um serviço para ele. Aí ele pegou e falou, rapaz, eu vou parar de trabalhar aqui na praça, eu vou, né, trabalhar com meu irmão. Eu falei, Marquinhos, vamos montar uma garagem, velho. Tem um ponto lá. Aí ele pensou, chegou na segunda-feira, vamos comprar tinta e vamos pintar e vamos acelerar. Foi lá que nós começamos a vender carro e vendia, velho. Ele teve oportunidade de trabalhar em outros locais, inclusive até eu tinha arrumado um emprego para ele, né? Mas ele escolheu, assim, por conta própria, assumindo, digamos assim, todos os riscos que o empresário tem, né, no seu empreendimento. Ele arriscou e, graças a Deus, tudo deu certo de lá para cá, né? Ele foi um dos que mais vendeu carro da cidade, né? A gente trabalhou firme, forte, e ele conseguiu vir depois da Curvão Veículos, veio aqui na Avenida Amazonas, abriu a MD Veículos e trabalhou aqui por muitos anos. Né? E aí me chamou a atenção o tipo de negócio que o Marcos fazia, né? E aí eu vim para Mandaguari, conhecer o Marcos, a loja dele, uma loja simples na época, pelo perfil de carro que ele trabalhava. Ele fazia questão de atender aquele público um pouco mais humilde, vamos dizer assim. E aí a gente veio para cá, começamos a conversar, e eu falei, olha, estou com essa financeira nova, ele já olhou, gostou bastante das taxas e tal. Eu falei, olha, o que eu quero que você me atenda aqui é o público de Mandaguari, que é um público que eu quero atender, o público mais humilde, né, que tem um perfil isso, aquilo, né, e o que podia a gente fazer para poder buscar o melhor negócio para o cliente de Mandaguari. Ele vendia muito bem para Mandaguari e também para a região. E eu também não conhecia Mandaguari, só de passagem e tal, e aí começamos a fazer negócio, e aí ele começou a trazer o público dele, e era engraçado que ele falava, olha, esse aqui é o fulano de tal, ele é pedreiro, ele é um autônomo, mas eu conheço ele, conheço o pai, conheço a mãe, com essa família, você pode pedir para o banco dar o crédito para ele porque ele vai pagar, né? Aí quando chegava um cliente mais humilde, ele fazia questão, ele tinha na época o sócio, era o Gambá e o Careca que trabalhavam com ele, e aí eventualmente chegava um cliente e já falava, ó, tem que atender rápido o cliente, independente de como é que era o cliente, se estava bem vestido ou mal vestido, ele queria que chegasse que atendesse na hora o cliente. Já trazia o cliente para dentro, já oferecia uma água, um café e verificava o que o cliente estava precisando. Ó, eu quero um carro tal, ele já mostrava, eu tenho isso, eu tenho aquele, né, o que você precisa, tal, não, eu preciso de uma moto, eu preciso disso, preciso daquilo, ele já procurava ver o que o cliente precisava e já deixava o cliente à vontade. E se ele não tivesse o carro na hora ali, ele já procurava arrumar. E logo em seguida ele falava, ó, como é que você precisa financiar e tal, aí onde ele me ligava, eu sou de Maringá, mas eu estava aqui praticamente, Mandaguari virou minha segunda casa, eu vim aqui praticamente todos os dias. E aí ele falava, ó, esse aqui é o fulano, esse aqui é o cicrano, ele precisa financiar. A gente fazia a ficha, passava para a instituição, às vezes os bancos me ligavam, escuta, mas esse cliente precisava de ter mais alguma informação. Aí o Marco me colocava no carro dele, a gente ia até no Jardim Cristinas, que é um bairro que tem aqui em Mandaguari, enfim, onde é que tinha um bairro de todo lado, e falava, ó, a pessoa mora aqui, a gente entrevistava e eu fazia o tipo de enloque, falava, olha, fui lojista, senti firmeza, pode aprovar, e o Marcos também falou, pode fazer que se ele não pagar, eu pago em algumas situações. Desse jeito, não tinha fiador. O banco até precisava de fiador, mas muitas vezes ele falava isso. Então eu, como era na ponta, que trabalhando no dia a dia, eu escrevia para o banco, olha, eu estive lá, falei e tal, senti firmeza. Aí o banco começou a aprovar as fichas, né? E aí na época a gente começou a aumentar muito volume, até a gente ofereceu na época uma comissão para o Marcos, para ele poder levantar mais negócio ainda. Ele aceitou pegar, mas não para ele, para que a gente descontasse. Uma chamada, tinha uma tarifa que colocava no cadastro na época, era em torno de 700, 800 reais. O banco cobrava isso
Em cima disso, poderia dar uma parte para o Marcos de comissão para ele passar negócio. Ele não queria essa comissão, ele queria que abatesse na prestação do cliente para baixar mais ainda, para o cliente ficar satisfeito com aquilo que tinha combinado com ele. Ele não cobrava TAC. Se você viu em todas as lojas que a gente tinha aqui na região, o pessoal falava, mas o que esse Marcos faz para vender tanto carro? Ele não queria explorar o cliente, ele queria vender o carro. Ele não queria ganhar nada em cima do financiamento, mas queria que o cliente ficasse satisfeito, certo? E aí o cliente às vezes se apurava, precisava de algum dinheiro, eu preciso levantar um dinheiro, umas contas meio atrasadas, alguma coisa, tinha um carro quitado, procurava ele, aí ele fazia o chamado refinanciamento. Mas quanto você precisa? Eu preciso de 10 mil, 5 mil, 6 mil, mesma coisa, dava o carro em garantia, a gente fazia. Então praticamente ele era um banco, a gente até brincava, né? Aí ele começou a fazer um trabalho em cima do pequeno empresário, né? Que era levantar um dinheiro para o empresário fazer um capital de giro. Aí o empresário tinha lá uma caminhoneta, um carro, um valor maior, precisava de repente comprar uma máquina e não conseguia crédito do banco. Aí ele nos procurava, esse cliente que precisa levantar 30, 40, 50 mil para poder comprar uma máquina lá, que ele não conseguiu crédito, a gente alienava um carro e liberava esse dinheiro para ele. Às vezes, com o tempo, o cliente precisava vender, de repente não conseguia, se apurava, procurava ele, não estou conseguindo pagar esse financiamento, não estou querendo vender. Ou o Marcos vendia para um terceiro que estava financiamento, ele comprava, recomprava do cliente que estava financiamento e tocava ele. Então, a história aqui de Mandaguari até... Muita gente ficava surpresa, mas o que esse Mandaguari tem? E para minha surpresa, você não via nada de imprensa. Quando era funcionário da Romaela Cocari, então, a ficha batia, aprovava. O Marquinhos, ele migrou também num certo período da história aí, eu não lembro precisar em qual época foi, mas ele migrou do ramo de veículos para construção civil. Então, nessa época, nós trabalhávamos numa via de mão dupla. Ele construindo, a gente vendendo, e foi muito promissor, tanto para ele como para nós, né? A coisa foi muito boa. E foi nessa época que a gente estreitou ainda mais a parceria, né? No momento que a venda de carros já estava passando por um momento mais de crise, porque essas crises realmente são cíclicas, né, na área de vendas. Aí nós iniciamos fazermos alguns investimentos em conjunto, primeiro adquirindo uma área aqui em Mandaguari, mas os nossos empreendimentos, né, a partir desse momento que nós decidimos realmente a trabalhar junto e decidimos a trabalhar com empreendimentos imobiliários, mais propriamente dito com loteamentos, nós nessa época sentimos assim uma dificuldade para fazermos esses empreendimentos em Mandaguari. E nós fomos fazer empreendimentos fora de Mandaguari. Tanto hoje, já a partir daquela época do ano de 2012, né, faz 2012, faz aproximadamente 10 anos que nós somos sócios. Então nós iniciamos fazermos loteamentos, fizemos loteamentos em Engenheiro Beltrão, em Sabáudia, em Nova Esperança, em Paraíso do Norte, posteriormente em Mamborê, em Janiópolis, também em Terra Rica. O que chamou muito a atenção no Marcos é que, assim, além de um companheirismo, ele tinha uma visão muito boa de tudo. Ele tinha, assim, ele conseguia ver coisas muito boas no sentido geral, mesmo em condições adversas, sabe? Então, sempre foi uma pessoa muito otimista e com uma visão muito boa, que poucas pessoas têm, né? Além dessa visão, o que me chamou muito a atenção naquele momento, né, em relação ao Marcos, foi também a sua praticidade, uma pessoa muito prática e, assim, muito sincera, né? Então, foram as características que marcaram muito. Então, o Marquinhos eu conheci em meados de 2008, 2009, quando eu procurava um terreno aqui mesmo na cidade para construir a minha residência, onde estamos hoje aqui. O primeiro negócio que eu fiz com o Marquinhos. Desde então, isso 2008, 2009, mantivemos contato, um laço de amizade foi crescendo, até que por volta de 2012,
2010, 2011, nós já começamos alguns negócios juntos, até iniciar a loteadora, que hoje estamos juntos em alguns empreendimentos, mas foi a partir de 2008, quando comprei um terreno com ele, a partir daí, tendo conhecimento da pessoa dele, da honestidade, do caráter dele, começamos a fazer negócios juntos. E hoje temos uma empresa em qual sou sócio em alguns empreendimentos e pude presenciar toda a capacidade dele administrativa e a questão de negócios mesmo, que é uma pessoa assim, muito honesta. Apesar da gente brincar com ele, né, ele é bem sistemático, eu brinco com ele que é bem ranzinza, tudo, muito bom para o negócio. Por quê? Em 8, 10 anos juntos, fazendo diversos negócios, nunca tivemos problema nenhum. A parte administrativa dele é o que mais me chama a atenção. Andamos, visitamos e fizemos negócios em vários locais aqui próximos, no estado do Paraná, no qual ele se demonstrou, se mostrou ser uma pessoa extremamente capaz de administrar. Por isso que hoje estamos juntos aí há mais de 10 anos, trabalhando juntos, fazendo negócio juntos. É uma pessoa que nos agrada muito, uma pessoa honrada, que nunca nos deixou na mão. A verdade é essa, é uma pessoa que quando você precisa, não te deixa na mão. Dá a cara a tapa, isso é o que eu admiro nele, essa amizade, essa força de vontade, essa sensatez, que é o caminho.